E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Fofoquinha da Camis. Bom, galera, hoje eu vim trazer um tema que eu acho super bacana, que eu acho que eu falei quando eu comentei sobre comunidades, mas eu acho que também merece um espacinho só para ele. E sobre falar sobre palestras, né? Muitas pessoas não sabem como começar a palestrar, não sabem como se tornar um palestrante, não sabem como se submeter a um trabalho, não sabem, né, como seguir essa linha. E muitas vezes, ou não sabe o que dizer, ou não sabe, eu quero falar alguma coisa, mas eu não sei, e fica naquele sentimento de tipo, mas será que eu sou tudo isso, não sei o quê? Gente, calma, peraí, para tudo, tá? Vamos se encontrar nos eixos aqui, tá? Bom, quando você quer se tornar um palestrante, você basicamente precisa treinar a sua oratória, né, para você estar o mais confortável possível. Você precisa de um tema que você domina ou que você gosta e de uma comunidade. Só acabou, tá? É basicamente isso. Por que eu falo isso, né? Oratória, porque você precisa explicar bem o assunto que você está propondo, né, a falar. Você precisa de ter um assunto onde você tenha dados, onde você tenha domínio para poder falar, ou que você goste muito, que automaticamente você vai estudar bastante aquele tema, então acaba que vai ser algo natural você dominar aquele assunto também, né? Que às vezes assim, gente, seu hobby é, sei lá, plantar chuchu. Se você tem paixão por plantar chuchu, você vai saber o domínio de como plantar um chuchu, né? Como que vai estar o solo, como se tem que pegar sol ou não, quantas vezes tem que regar por dia, tudo isso você vai saber nos detalhes, porque é algo que você tem paixão, né? Ou que você tem a dominância, às vezes ali você domina Java, porque você trabalha muito tempo com Java, e acaba que você entende melhor sobre aquela linguagem. E ter uma comunidade, por que eu digo isso? Claro que se você quiser, você pode abrir um TikTok e falar várias coisinhas, fazer palestras no TikTok, fazer palestras no Instagram, no YouTube, gravar vídeo, se você quiser. Claro, isso são outras formas de você estar se expressando e pregando a palavra. Mas eu falo de comunidade principalmente porque comunidades dão muitas oportunidades para as pessoas poderem palestrar. Seja em meetup, seja em eventos grandes, sejam em dar suas opiniões em relação ao tema que você vai falar, se você para você entender se aquele tema é relevante, se não é. Porque não adianta você também trazer um tema que ninguém se interessa, porque vai ser chato. Então é legal você entender como que aquela comunidade. E lógico, né? Se você tem que estar numa comunidade onde o que você fala, o que você quer pregar faz sentido. Então, por exemplo, né, tem a galera do Reactivando. Se você não traz assuntos ali focados, né, em React, no framework React, ou coisas que implicam ali no desenvolvimento de front-end, né, técnicas, boas práticas, não faz muito sentido você levar para lá. Se você é uma pessoa de .NET, né, tem a Override. Se você é uma pessoa, né, que você quer falar sobre qualquer assunto, tem a Porteira. A Porteira ela é praticamente aberta. Por mais que a gente seja uma comunidade de tecnologia, a gente não se resume a uma tecnologia, né? A gente abraça ali todas as áreas, todas as carreiras que estão dentro ali da tecnologia, né? Então é um pouco mais abrangente. E a gente também sempre preza pra galera falar sobre coisas que não são muito comuns, né? Mas também não são chatas. Porque você não vai ficar falando sobre funções do JavaScript que fazem X, Y, Z. Não. Às vezes você pode até falar sobre funções do JavaScript, mas você vai falar assim, como eu utilizei essa função para resolver este problema? Então aí as pessoas vão linkar, se identificar e elas vão estar dispostas a escutar você falando porque elas já encontraram o mesmo problema. Então a perspectiva é diferente quando você simplesmente quer falar um conceito e quando você quer falar de um conceito aplicado, né? Isso também é importante quando você for fazer uma palestra.
é muito melhor você trazer um caso, é muito melhor você trazer uma história do que você trazer somente o conceito. Porque não faz sentido se você aprende o conceito, mas você não sabe quais são suas aplicações no dia a dia. Porque você vai ficar se perguntando, para que eu vou usar isso? Para que serve isso? Às vezes, para quem é um pouco mais sênior, para quem está um pouco mais acostumado ali tem um pouco mais de casca, né? Tem mais experiência. Às vezes a pessoa já consegue ver ali, nossa, isso aqui, né, numa palestra conceitual, eu consigo aplicar em tal lugar. Mas para quem está começando, não faz muito sentido, né? Tipo assim, é que nem a fórmula de Bhaskara. Para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Quando você vai ver, você utiliza para várias coisas na engenharia, né? Ou então, para que. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, que eu fiz por muito tempo. Quantos cálculos eu fiz dentro do CSS, principalmente para poder ajustar grid quando o auge do Bootstrap ainda estava sendo lançado. Então, assim, tem coisa dentro de layout que não se encaixava no que estava no Bootstrap. Então, eu tinha que fazer cálculos dentro do CSS para poder aplicar o layout que foi desenhado. Então, assim, tudo tem uma aplicação, tudo tem uma forma de ver, tudo tem, tem lugares para se encaixar, sabe? E quando a gente fala sobre palestra, é isso. É você trazer um tema que seja legal, não só para você, mas que você veja que vai agregar na vida das pessoas, de preferência para uma comunidade, né? Conversar com as pessoas da comunidade, perguntar, gente, quais são os temas que vocês têm dificuldade? Galera, o que vocês acham de falar sobre isso? Eu tô. E tipo assim, não se preocupe, comunidade, a galera abraça muito a causa, abraça muito a galera quando quer palestrar. Inclusive, a gente incentiva muito. Por quê? Porque todo mundo começa de algum lugar, né? Por mais que você esteja nervoso, por mais que você não saiba o que falar, todo mundo ali sabe que a galera tem que começar de algum lugar. Então, não se preocupe em relação a isso, entendeu? Ai, meu Deus do céu, acho que aqui o gravador deu uma pausa aqui dramática. Mas, de qualquer forma, é para vocês não se sentirem sozinhos, né? É claro que toda palestra, assim, a não ser que você seja, sei lá, o Pablo Marçal, você vai se sentir inseguro, você vai ter um momento ali de frio na barriga, porque cada palestra é uma palestra, são públicos diferentes. Eu já palestrei a mesma palestra para vários públicos diferentes, já palestrei diferentes palestras para o mesmo público, e assim, nunca muda aquele sentimento de tipo, nossa, será que vai ser legal? Será que vai ser importante pra galera, né? Porque a gente tem esse momento de insegurança. E assim, eu acho que você nunca tá 100% preparado, né? Você pode mitigar, né, a sua insegurança no sentido de vou lá, vou ensaiar no espelho, vou apresentar para um colega meu, vou revisar meus slides, vou entender melhor aqui quais são as aplicações, eu vou entender melhor qual que é o tema do evento, né? Como que o evento funciona, para saber como que eu vou encaixar a minha palestra naquilo, né? Então, tudo isso pode ser pensado. E aí a gente pode dividir em partes, né? Quando você começa a pensar em uma palestra, eu acho que é interessante você sempre ver, né, sobre os tópicos ali que você domina ou que você gosta muito e escrever. Porque às vezes a gente precisa passar para algum lugar e tirar da cabeça aquilo que está na nossa cabeça, entendeu? Porque às vezes a gente precisa visualizar, ou então a gente precisa falar, a gente precisa tirar isso da cabeça de alguma forma, para a gente entender se aquilo faz sentido ou não. Por exemplo, o manual de sobrevivência ao mundo corporativo. Isso tava na minha cabeça, só que não tava no manual de sobrevivência ao mundo corporativo. Tava tipo, nossa, manual de sobrevivência no mercado. Só que na hora que eu fui escrever, eu vi que não fazia sentido. Eu falei assim, nossa, vou dar uma revisada aqui nesse título. E aí eu fiz a palestra com base no título. E isso vai acontecer, né, pelo menos a maioria das minhas palestras aconteceu. E foi se tornando natural ali tirar títulos através de temas que eu acho interessante falar. Por exemplo, também
Quando eu falo do layout é só frufru, né? Antes, no início era o AI é só frufru, só que aí usar o termo AI, nem sempre todo mundo sabia o que era, né? Que é user interface. Então eu uso layout hoje porque é mais claro, né? Mais conciso pra galera. E isso vai mudando com o tempo, né? A gente vai vendo o que vai fazendo sentido e o que não vai. Então, depois que a gente tem o título da palestra, que fica mais fácil da gente definir em tópicos o que vai conter nessa palestra, né? Às vezes você não sabe muito bem e você fala assim, ai meu Deus do céu, eu tô aqui, eu quero falar sobre isso, mas não sei como organizar as minhas ideias, né? Cara, usa a inteligência artificial, tá? Para montar um roteiro para você. Se você tá com muita dificuldade, monta um roteiro, ela vai dividir em tópicos para você, só que aí você vai lá e faz uma curadoria. Assim, não, esse tópico aqui não é legal, esse tópico aqui é legal, esse aqui eu acho interessante. Ah, lembrei de um que eu queria adicionar. Então você vai escrevendo, você vai fazendo ali os tópicos principais. E a partir disso, você vai destrinchando esses tópicos e colocando eles dentro dos seus slides, né? Para poder criar uma história, né? A ideia de uma apresentação é que ela seja fluida, para que um tópico se encaixe no outro, para que a conclusão seja o agrupamento desses tópicos, né? E seja o que reflete no título. Então, vou usar o manual aqui como exemplo. São 3 tópicos principais. O primeiro tópico é soft skills, né? Que é falar sobre habilidades comportamentais. O segundo é ambientação. Na verdade, o segundo é política empresarial e o terceiro é ambientação. Política empresarial, que é falar sobre cultura da empresa, né? Os 3 jeitos ali do time, do departamento, regrinhas, né? Que a galera não fala, tradições, né, dentro da empresa. E a ambientação, que é o ato de você se adaptar ali a qualquer ambiente, né, independente de onde você esteja, mas focado ali mais no mercado de trabalho, né, focado ali mais quando você entra em algum lugar novo, né, ou que você muda de cargo. Porque o manual, ele é sobre isso, né, é como que você consegue construir habilidades para que quando você entre em algum lugar, você mude de cargo ou você comece a trabalhar, você tenha uma orientação de como se portar ou dicas para como você enxergar alguns pontos para deixar mais fácil. Então, o manual, ele foi uma ideia que eu tive assim, eu nem lembro como que eu tive essa ideia do manual, acho que foi um dia que eu tava indo deitar e apareceu. Mas eu dividi entre esses 3 tópicos e eles se amarram, né? Porque um meio que depende do outro. Através das habilidades comportamentais, você consegue observar a política empresarial e a partir disso você se adapta à cultura da empresa, né? Então ele tem a ambientação e tudo isso se amarra. E no final vira um manual de sobrevivência. Por quê? Porque você precisa primeiro sobreviver para depois você conseguir seguir ali a sua carreira, né? Ou seguir ali seu cargo naquela empresa, naquele momento, naquela fase. Então, ele é basicamente isso, porque a gente fala muito quando a gente entra numa empresa, né, principalmente quando você é seletista, que você precisa sobreviver os 3 primeiros meses. Depois, né, sim, sobreviver, mostrar serviço e tal, estar sempre presente, solícito, proativo, não sei o quê. Depois dos 3 meses, você vai sentindo a empresa, você vai sentindo onde você pode ir, onde você não pode, né? E vai seguindo ali sua vida. Mas para esses 3 primeiros meses, né? Ou então para quem tiver no estágio que não tem nessa parte, ou se você tiver PJ, né? Que também não tem essa parte dos 3 meses, é interessante ali no primeiro mês, você pelo menos, né, tá dando uma seguidinha ali no manual. Que na verdade ele não é literalmente um manual, ele é basicamente uma orientação, né? E para quem não sabe, tem o download da palestra lá no meu site, camismoreira.br, tem o download de todas as minhas palestras e tem gravação de 2 palestras, se eu não me engano, tá? A palestra de layout é só frufru, tanto a versão Campus Party de 2023 quanto a versão do TDC de 2025 São Paulo. Porque e é incrível, gente, é a mesma palestra, mas eu trago percepções totalmente diferentes de quando eu estava em 2023 e quando eu estava em 2025, né, porque foram versões diferentes ali de maturidade mesmo, sabe, eu acho que isso faz parte de nós como profissionais, né, que a gente vai crescendo. E aí depois que você destrincha os tópicos que você quer nos slides, que você vai construir os slides,
vem dicas muito importantes para o slide, tá? Gente, não coloque muito texto nos slides. Coloque apenas o suficiente para que haja uma leitura rápida de quem está acompanhando a sua palestra, porque senão a pessoa vai ficar lendo seu slide e não vai escutar o que você está falando, aí vai te ignorar. A proposta do slide é um guia para que você entenda em que ponto que você chegou, para que você continue, né, falando ali sua história, né, falando ali os conceitos, aplicações em relação àquilo que você está fazendo. Então não coloque texto, use e abuse de imagens para as pessoas verem, né, porque tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais leitura, né, mas leitura no momento da palestra não é legal, porque a parte rica, desculpa, a parte rica da palestra é na sua fala. É o que você está falando, é onde você vai trazer a sua experiência, onde você vai trazer o seu conhecimento. Não é no slide. Slide qualquer lugar faz. Mas como você fala sobre aquilo que vai ser o seu diferencial. Então, não pese ali não pese nos slides, tá? E aí, galera, sempre prepare uma boa introdução para falar quem é você e também um lugar para que as pessoas possam te encontrar, tá? Então, um QR Code ali, né? Ou então um barra, um arroba ali, seu LinkedIn, Instagram, etc. Porque às vezes as pessoas vão querer conversar com você, mas às vezes não vai querer conversar com você naquele momento, mas elas vão lembrar da sua palestra e vão querer te procurar depois. Então, você pode estar colocando ali suas informações para poder a galera te procurar posteriormente, tá? Ai, Campos, como é que eu faço para poder palestrar? Assim, beleza, eu tô numa comunidade aqui e tal, mas o que eu faço? Eu só falo, quero palestrar? Então, galerinha, né, pequeninos gafanhotos, vocês podem ficar de olho nos eventos de tecnologia que vão ocorrendo na sua cidade, né, ali no seu estado, né, ou no Brasil, se você tiver condições, e verificar sempre o Call for Papers. O que significa isso? Estamos chamando os palestrantes, né? Palestrante, submeta a sua palestra aqui. Às vezes você não precisa ter sua palestra pronta, você precisa só ter o título e a descrição. E aí você faz a submissão, e aí vai ter uma curadoria. Se caso for aprovado, você vai receber um e-mail, né? Normalmente é tudo por e-mail, não é por WhatsApp, assim, é muito difícil. E aí, por e-mail, eles falam, né? Se tiver um grupo do WhatsApp, eles colocam o link, etc. Normalmente é exclusivo e tal, e vai seguir na vida, tá? Então, é basicamente isso. É você ficar sempre atento nas comunidades que normalmente eles sempre divulgam ali, das comunidades locais, o Call for Papers, né? A submissão de trabalhos ali dos eventos que vão acontecer, tá? Então, basicamente é isso, galera, quando a gente fala sobre palestra. Se atentem sobre as diquinhas, né? Não é diquinhas da loira, né? Porque eu estou com cabelo roxo no momento. Mas qualquer dúvida vocês podem me procurar, né? A minha DM é aberta para vocês, LinkedIn, Instagram. Ou quiserem deixar um comentário aqui no Fofoquinha, estou super aberta, tá? E é isso. Não tenham medo de palestrar. Não tenham vergonha de palestrar. Tudo, acho que todo mundo começa de algum lugar, então se aquele fulano de tal que você tanto admira chegou onde ele chegou, em algum momento ele teve a coragem de dar a primeira palestra. Então, sejam corajosos, porque eu tenho certeza que vocês são fodas, e escolham um assunto que faça sentido pra você. Não fale de coisas que você não gosta, porque vai aparecer bem na sua cara que você não gosta de falar sobre aquilo, que aquilo é chato, tá? Então tá bom, galerinha. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.